Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na palavra de Deus, né? A nossa meditação e a nossa mensagem de hoje é o fim do sermão profético, a vida eterna e o castigo eterno. O fim do sermão profético, a vida eterna e o castigo eterno, que se encontra no livro de Mateus, capítulo 25, dos versículos 31 até ao 46. Amém, irmãos? Que diz o seguinte: E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos, anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Vamos ler de novo? E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedastes-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e vestistes-me, e visitastes-me, estive na prisão e fostes me ver. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei lhes dirá: Em verdade vos digo que quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me destes de comer. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Tive sede e não me deste de beber. Sendo estrangeiro, não me recolhestes. Estando nu, não me vestistes. E estando enfermo e na prisão, não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo: Em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. Irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia, Jesus, louvado seja Deus, né? Irmãos, nós estamos aqui hoje, né? Já no finalzinho, aproximando do final, né, da carta do Evangelho de Mateus, né, ou São Mateus, como muitos chamam, algumas Bíblias vem escrito assim, São Mateus, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus, né? E então, irmãos, aqui se aproxima, né? Jesus estava fechando aqui já, né? O fim do sermão profético, a vida eterna e o castigo eterno, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. E Jesus enfatiza aqui, irmãos, né? E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus, né? Porque tive fome e destes-me de comer, tive sede e destes-me de beber, era estrangeiro e hospedastes-me, e estava nu
e vestistes-me, adoeci e visitastes-me, estive na prisão e fostes me ver, né? Então, irmãos, Jesus, ele requer de cada um de nós hoje, irmãos, que nós façamos todas estas coisas, né? Sem acepção de pessoas, né? A nossa vida cotidiana, né? No dia a dia, né? no nosso cotidiano, né? Nós nos deparamos com pessoas, né, extremamente necessitadas. Nós, graças a Deus, temos uma vida equilibrada, né? Eu e muitos dos meus queridos amados irmãos e irmãs, né, e amigos ouvintes, né, que me acompanham aí através das mensagens que eu tenho publicado em todas as mídias sociais, né, em todas elas, né? Tem muita gente que, graças a Deus, está com a vida equilibrada, não passa por essas necessidades todas, né? E de modo que, então, nós precisamos nos compadecer daquele e daquela que está nessa situação, né? Que necessita de todas estas coisas, né? Que Jesus acabou de mencionar aqui, né? Na sua palavra, que eu acabei de terminar de ler agora com os irmãos, né? Então, vamos nos atentar para isso, irmãos, né? Visita nos hospitais, visitas nos presídios, né? Visitas no Hospital dos Velhinhos ali, né? Aonde os velhinhos ficam no final da vida, separado ali praticamente da sua família, né? Nos asilos, né? Ou nos recantos geriátricos, né? Em todos esses lugares tem pessoas ali carentes, né? De afeto, carentes de uma visita, carentes de oração. Eles têm toda a assistência ali que a entidade fornece a eles, né? Mas nada disso se assemelha, né, ao carinho, né, ao afeto, né, das pessoas que não convivem com eles diariamente ali, né? Não estou nem falando dos parentes, não. Os parentes têm o dever e a obrigação de visitar os seus entes queridos, né? Caso não visite, aí está abandonando, né? Aí cai exatamente naquela palavra que está lá em 2 Timóteo, capítulo 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8, né? Está escrito assim: e se alguém não tem cuidado dos seus, né, é pior do que o infiel, né? Então, os parentes têm o dever e a obrigação de visitar os seus entes queridos, né? Agora, estou falando de pessoas que eles nunca viram, pessoas que eles não conhecem, nem sabem quem é, né? Mas somos nós, né? Somos todos nós, seres humanos, temos o dever e a obrigação de fazer visita nos hospitais, nos asilos, nos recantos geriátricos, nos presídios, né, para visitar as pessoas, levando principalmente para ver como eles estão vivendo, como é a situação que eles vivem nesses lugares, né? O nosso querido e amado irmão, né, Salomão, o sábio Salomão, né, ele disse, né, que é melhor ir a um velório do que ir a um banquete, porque no velório todos nós vemos ali com nossos próprios olhos o fim de todos nós, ou cada um de nós vemos o fim de todos nós, né? Então é melhor ir a um velório do que ir a um banquete, porque ali nós vejamos o fim de todos. Então a miséria que é a pessoa, o homem sem Deus, né? E então, de modo que é necessário que nós tenhamos, nos atentamos, né, para a necessidade de carinho, necessidade de afeto, de amor, de compaixão, de misericórdia, e nos atentarmos para as necessidades das pessoas. As pessoas às vezes não precisam de nada, precisa apenas que nós sentamos perto delas, perguntamos como é que está, se está tudo bem, né? E conversamos um pouquinho com elas, né? Damos um toque ali na mão da pessoa, né? Para a pessoa sentir o calor da nossa mão, né? Que nós estamos ali nos compadecendo com a pessoa das suas necessidades, né? Então, de modo que Jesus reclama exatamente disso. Ele reclama daqueles que não fazem, né? E louva e glorifica aqueles que fazem, né? Então, nós temos que fazer isso agora enquanto estamos vivos, tá certo, irmãos, né? Glória a Deus, aleluia. E porás as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua esquerda: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e destes-me de comer.
Tive sede e deste-me de beber. Era estrangeiro e hospedastes-me. Estava nu e vestistes-me. Adoeci e visitastes-me. Estive na prisão e fostes me ver, né? Então Jesus coloca essa condição, né, das pessoas que estão hospitalizadas, que estão na prisão, estão internados nos asilos, nos recantos geriátricos, nos presídios. Jesus coloca ele como se ele fosse essas pessoas. E quando nós visitamos essas pessoas, né, em todos esses lugares que eu mencionei aqui, né, é como se nós estivéssemos visitando o próprio Cristo, porque Jesus, ele tem um carinho enorme, vocês nem imaginam o quanto o Senhor ama os pobres, né, o quanto ele ama os pobres, as pessoas pobres, carentes, necessitadas, é a menina dos olhos de Deus. Eu falo muito isso, o pobre, de um modo geral, o órfão, a viúva e o estrangeiro, né? Os pés descalços, descamisados, as pessoas pobres, carentes, necessitadas deste país e do mundo inteiro, são e é a menina dos olhos de Deus, né? Então, de modo que o Senhor reclama e quando nós façamos benevolência a essas pessoas, o Senhor nos trata de forma extraordinária. Então, os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos te ver? Né? Que o homem fala, mas quando é que eu fiz isso? Eu visitando Jesus num desses lugares, né? A pessoa que não tem entendimento pensa dessa forma, né? Aí Jesus responde, né? E respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Que coisa mais gloriosa, né, irmãos? Né? A gente visitar uma pessoa nessa situação, né, e saber que o Senhor recebe como se estivesse visitando Ele próprio, né, naquela situação ali que aquela pessoa se encontra, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus, né? E respondendo o rei, ele dirá: em verdade vos digo que quando o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me destes de comer. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Tive sede e não me deste de beber. Sendo estrangeiro, não me reconhecestes. Estando nu, não me visitastes. Estando enfermo e na prisão, não me visitastes, né? Então, de modo que, irmãos, então a gente vê aqui que Jesus acrescenta aqui, né, o estrangeiro, porque é muito triste, irmãos, é muito triste a pessoa num lugar estranho, né, sem dinheiro, sem emprego, sem família, sem parentes, sem amigos, né? Então a gente usava muito a expressão quando a gente era jovem, né? Sem lenço e sem documentos, né? E a maioria das pessoas que vêm, estrangeiro, não tem documento mesmo não. Né? Até porque o documento que eles têm lá não vale aqui, tem que fazer outro aqui, né? E às vezes tem alguns que não tem, literalmente não tem documentos mesmo, que sai dos países deles fugido, né? E chega aqui não tem nada, né? Então, de modo que aí tem que ser a embaixada, o consulado, para resolver essas coisas todas, né? De forma a gente tem que compadecer e ter misericórdia mesmo, é coisa do coração, irmãos. Precisamos fazer isso para as pessoas, né? Ou sentir a miséria dessas pessoas como se fosse no nosso próprio corpo, né? Se nós nos colocarmos no lugar das pessoas que estão nessa situação que a Bíblia menciona aqui, que foram as palavras que Jesus disse, né? E diz, né? E continua dizendo, né? Se nós nos colocarmos no lugar delas, nós então possamos verdadeiramente entender o que está passando daquela pessoa. É o segundo e maior mandamento, o qual Jesus deu, né? Respondendo ali os escribas e fariseus, né? E um segundo mandamento
importante, tão importante tanto quanto esse, eu vos dou: amarás o teu próximo como a ti mesmo, né? Quando ele foi questionado: mestre, qual é o primeiro e maior mandamento, né? E Jesus respondeu, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E um segundo mandamento semelhante a este vos dou: amarás o teu próximo como a ti mesmo, né? Então, nós só provamos que nós amamos o nosso próximo quando nós agimos dessa forma, né? Independente de qual seja a situação e a necessidade da pessoa que se aproxima de nós, né? Aí nós estamos agindo para ser, neste dia aqui, colocado à direita, para ser separado dos bodes, como verdadeira ovelha de Cristo, irmãos. Então é necessário termos misericórdia. O próprio Senhor Jesus diz: eu terei misericórdia de quem tiver misericórdia. Glória a Deus, aleluia, Jesus, né? Então eles também lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então ele lhe responderá dizendo: em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos o não fizestes, a mim não fizeste, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus, né? E sendo estrangeiro não me reconhecestes, estando nu não me vestistes, estando enfermo e na prisão não me visitastes. Então eles lhes responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá dizendo: em verdade vos digo que, quando a um destes pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Vamos dar uma olhadinha aqui na referência aqui, irmãos, que fala sobre esse assunto, que dá aqui uma boa clareada, né, na mente dos irmãos e das irmãs, né, de todos aqueles que têm alguma dificuldade para entender com mais clareza, né, o que nós acabamos de ler e meditar aqui, explicando aos irmãos nessa mensagem aqui, né. Glória a Deus, aleluia, Jesus, né. Portanto, apartando as ovelhas dos bodes, né? No verso 32 disse isso, né? O julgamento das ovelhas e dos bodes ocorre depois da tribulação e da volta de Cristo à terra, e antes do início do reino, do seu reino terrenal, né? O julgamento das ovelhas e dos bodes ocorre depois da tribulação e da volta de Cristo à terra, e antes do início do seu reino terrenal, né? Porque o que acontece, irmãos? Muitas pessoas fazem uma confusão danada, uma confusão muito grande, né? Com arrebatamento, com tribulação. A tribulação é antes da vinda de Cristo, a tribulação é depois da vinda de Cristo. É o seguinte, irmão, vou falar de novo. O arrebatamento da igreja pode ocorrer a qualquer momento. Pode ser daqui 5 minutos, daqui meia hora, daqui 1 hora, ou nesta noite, ocorrerá. Os salvos subirão direto para a glória com Cristo ao encontrar coisas nas nuvens. Não tem esse negócio não, entendeu? Depois que a igreja de Cristo for arrebatada, haverá a tribulação. Só que ficou muita gente para trás. Ficou muita gente que não subiu no arrebatamento, não estavam preparados, não subiu, ficou aqui. Aí esses que ficarem aqui vão passar pela tribulação. A Bíblia fala num tempo de 3 anos e 6 meses, 3 anos e meio. Né, sobre o período de tribulação. Aí após esse período de tribulação, né, que o Senhor vai passar todos no funil estreito, os que estiverem vivos, que ficarem aqui, que não subir, serão passados no funil estreito, na peneira fina. Aí sim haverá essa vinda da qual está mencionado aqui. O julgamento das ovelhas e dos bodes ocorre depois da tribulação e da volta de Cristo à terra, e antes do início do seu reino terrenal. Confira em Apocalipse 19, versículo 11. Apocalipse 20, versículo 4.
Confira em Daniel, capítulo 7, versículo 9 ao 14. Na ocasião da vinda de Cristo, os salvos e os perdidos, vivendo aqui na terra, sobreviventes da tribulação, ainda estarão todos juntos. Verso 32. Este julgamento efetua a separação entre os ímpios e os justos. Versos 32, 33. Capítulo 13, versículo 41. Será baseado nos atos de amor e bondade para com aqueles que pertencem a Cristo e que sofrem por isto. O amor e a compaixão são parte integrante da verdadeira fé e salvação. Versos 35 ao 46. Os ímpios não terão entrada no reino de Cristo, mas irão para o tormento eterno. Versos 41 a 46. Apocalipse capítulo 14, versículo 11. Os justos herdarão a vida eterna. Versos 46. E o reino de Deus, verso 44. Ver em Apocalipse capítulo 20, versículo 4, notas, né? O diabo e seus anjos. Satanás, na sua rebelião inicial contra Deus, versos 4, capítulo 10, nota. Sublevou uma terça parte dos anjos, né? Sublevou uma terça parte dos anjos, Apocalipse capítulo 12, versículo 4. Alguns destes estarão algemados no inferno. Estão algemados no inferno. Alguns destes estão algemados no inferno. Segundo Pedro capítulo 2, versículo 4. Né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Judas capítulo 6. Os demais estão soltos sob o domínio e controle de Satanás. Capítulo 12, versículo 24. Capítulo 25, versículo 41. Efésios, capítulo 2, versículo 2. Apocalipse, capítulo 12, versículo 7. Estes são os emissários altamente organizados do diabo. Efésios, capítulo 6, versículo 11 e 12. E provavelmente equivalem aos demônios referidos na Bíblia. Ver o estudo, o poder sobre Satanás e demônios. Página 1466, né? Aqui, quando a Bíblia menciona, em várias leituras a gente fazem isso, né? O diabo e seus anjos, né? E muitas pessoas que têm menos entendimento, mas diabo tem anjo, como é que pode isso? O anjo não é só de Deus? Não, irmãos. Acontece o seguinte, quando o diabo fez rebelião no céu, né, quando Satanás fez rebelião no céu, o chefe, o príncipe dos demônios na época, ele era o maestro do céu, né? E ali ele pegou e perverteu a terça parte dos anjos. Então, quando a Bíblia fala Satanás e seus anjos, é esses anjos que eram anjos e se perverteram juntamente, foi enganado e pervertido junto com o príncipe dos demônios, né? Então, por isso que a Bíblia fala o diabo e seus anjos, né? Satanás, na sua rebelião inicial contra Deus, sublevou uma terça parte dos anjos, e alguns destes estão algemados no inferno. Segundo Pedro capítulo 2, versículo 4, Judas capítulo 6. Os demais estão soltos sob o domínio e controle de Satanás. Capítulo 12, versículo 24, capítulo 25, versículo 41. Efésios capítulo 2, versículo 2, Apocalipse capítulo 12, versículo 7. Estes são os emissários altamente organizados do diabo. Efésios capítulo 6, versículo 11 e 12. E provavelmente equivalem aos demônios referidos na Bíblia. Ver o estudo sobre o poder de Satanás e demônios. Página 1466. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos. Sigam todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo, uma nova mensagem, em nome do Senhor Jesus. Amém?